A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês, tudo bem? Aqui é o programa Compromisso com a Palavra, adentrando na sua casa, no seu espaço privado, levando assim a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha paz, meu irmão, tenha paz, meu amigo, tenha paz. O Senhor Jesus está contigo para te dar vitória nesta noite. E é bem assim. Pai, eu confesso que não era assim que eu queria. Pai, eu tentei do meu jeito porque eu não entendia que o que penso não é o que tu pensas, que os meus planos não são os teus planos. Pai, eu me rendo diante da tua Que seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como nos céus. Me quebra minha massa. Não adianta, Senhor, fazermos a nossa vontade aqui na terra e perdermos a tua vontade dos céus. A tua vontade dos céus é eterna. O Senhor tem vida eterna para nós nos céus, então que seja feita a tua vontade na terra e nos céus. Só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção. Quanta gente precisando de uma nova unção, de uma renovação, de uma regeneração, de uma transformação. Somente por meio da palavra de Deus poderemos adquirir este milagre. E eu creio que hoje Deus marcou um encontro contigo para falar com você. E vai falar no oculto e no profundo e no escondido. Ele está dando uma nova unção para você, uma nova vida, uma nova possibilidade, um novo lugar, uma maravilha, um paraíso. É assim mesmo. Você acredita que esse sucesso, então, ele tem uma relação direta com a sua fé em Jesus? Esse é o programa Compromisso com a Palavra, são 20 horas e 12 minutinhos. Quero mandar um abraço para o nosso locutor preferido da cidade de Simões Filho, Alex Barros. Este programa tem um oferecimento da Bloco Sergipano. Pensou em blocos? Pensou Bloco Sergipano no 719-8646-7003. Blocos a partir de R$ 399,99 cada milheiro na fábrica. É o Bloco Sergipano na Bahia. Assembleia de Deus Água Viva. Você não pode perder os cultos na Assembleia de Deus Água Viva. Assembleia de Deus Água Viva. Na rua principal do Sol Nascente. Você pode estar visitando na segunda-feira o culto da conquista, na quarta-feira o culto da vitória, na sexta-feira o culto de libertação e no domingo pela manhã o culto da água viva e à noite o culto da ressurreição. De um homem muito simples, que há muito tempo ali também viveu, nos mercados e templos das cidades, pelas vilas de homens ricos e plebeus. Ele andava. Quero mandar um abraço bem forte para o nosso irmão Francisco. Francisco, dali da Igreja Assembleia de Deus Água Viva, que está reformando a igreja, colocando um piso de azulejo em frente à igreja. Deus está fazendo grandes maravilhas na vida do irmão Francisco. Ele é da cidade de Brasília, Distrito Federal, mas ele está congregando conosco ali no Sol Nascente. Quero mandar um abraço para todos os ouvintes da cidade de Simões Filho, Camaçari, Dias Dávila, Caçange, Salvador, Lauro de Freitas, estão ouvindo, bairro Jardim Campo Verde também, Ceasa, estão ouvindo a programação do programa Compromisso com a Palavra, com o pastor Rogério Nascimento. Faz uma visita à nossa congregação, Assembleia de Deus Água Viva. Atenção,
Venha receber o seu milagre na Assembleia de Deus Água Viva. Cultos de segunda a domingo, das 18 horas às 20 horas, com exceção das terças-feiras. Não fique de fora de nossas lives pelo TikTok. Pastor Rogério Nascimento, a partir das 19 horas. Temos Escola Bíblica Dominical todos os domingos, às 9 horas da manhã. Assembleia de Deus Água Viva, na rua principal do Sol Nascente, Jardim Campo Verde. Direção Pastor Rogério Nascimento. Esse é o programa Compromisso com a Palavra, adentrando no seu lar. Vamos agora, nesse momento, fazermos uma oração para estarmos lendo a Palavra de Deus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Deus eterno e justo, todo-poderoso, queremos te agradecer, meu Deus, por tamanha bondade e estarmos vivos para te adorar, te bendizer e te agradecer por tamanhas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Pai amado, fala conosco por intermédio da tua palavra, nos dá o refrigério, a calma, a tranquilidade, tudo aquilo que nós necessitamos para estarmos firmes na tua presença. Em nome de Jesus, assim nós te pedimos e te agradecemos, porque teu poder, o reino e a glória para todos sempre. Amém. Queridos, abram as vossas Bíblias no capítulo 3 do Evangelho de João, do verso 1 até o versículo 21. Diz assim a palavra de Deus. O título diz: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabeis ou não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Na verdade te digo que de nós dizemos e sabemos, testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crerias se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que do céu desceu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo,
não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Senhor, fala conosco, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Queridos, compartilhe esta live, comente, curta, porque você está levando a palavra de Deus para o próximo. Em Marcos 16,15, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Sem distinção alguma, devemos anunciar, desenvolvermos a efetividade do evangelho, a eficácia, para que a palavra de Deus frutifique nos corações. Amados, no Evangelho de João capítulo 3, logo após Jesus ter transformado água em vinho, Jesus recebe a visita de Nicodemos. Nicodemos soube, ou talvez viu, a autoridade de Jesus no templo expulsando os cambiadores e também transformando água em vinho. E isso chamou a atenção de Nicodemos. O nome Nicodemos em hebraico é aquele que governa ou lidera o povo. Nicodemos era um líder nato. Desde criança foi preparado no farisaísmo judaico para ser um líder que guiaria o povo. Porém, Nicodemos estava perdido. Nicodemos estava em trevas. Tudo que Nicodemos fazia, que ele não queria ser revelado, ele procurava fazer na escuridão. O coração de Nicodemos revela-nos através da sua ação de ter procurado Jesus de noite, que Nicodemos fugia da luz. Nicodemos não queria que a luz revelasse o seu pecado. Porém, o que Nicodemos não sabia era que Jesus era a luz do mundo, e as trevas não seria suficiente. As trevas da noite não seriam capazes de apagar e de impedir de que a luz iluminasse aquele coração tenebroso. No capítulo 3, do versículo de número 20, Jesus vai quase que encerrar a sua fala, dizendo: todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. No versículo 19 ele diz: e a condenação é esta, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus está falando isso para este homem que veio lhe procurar de noite. Capítulo 3, versículo 21, Jesus disse: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Nicodemos procurou ter com Jesus de noite, achando que o que ele fazia de errado diante da lei e diante de Deus, ele poderia estar encobrindo até o fim. Mas por Jesus ter iluminado nas bodas de Caná da Galileia, fazendo o seu primeiro milagre, essa luz chamou a atenção de Nicodemos. Porém, Nicodemos não queria que ninguém soubesse que ele havia procurado essa luz. Não sabendo ele que por muito tempo não poderia esconder
Nicodemos era doutor da lei, fariseu, preparado na escola dos fariseus, legitimado pelos sacerdotes e sumo sacerdote da época, chancelado e reconhecido como um doutor da lei, conhecia os 613 mandamentos, em linha e ordem crescente e decrescente, sendo os 365 mandamentos positivos, dizendo que era obrigatório fazer, e os 248 mandamentos negativos, dizendo que era proibido fazer. Esses 613 mandamentos eram acréscimos de apenas um mandamento que Deus deu, sendo: amarás o teu próximo como a si mesmo, ou amarás a teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a si mesmo. Explicado em 10 na tábua da lei mosaica, sendo 4 na direção vertical, apontando para Deus, e 6 na direção horizontal para serviço do próximo. As 613 leis foram acréscimo das 10, sendo 603 leis farisaicas, humanas, composta pelos saduceus e fariseus. Retificando que as 603 leis, 365 leis eram negativas, dizendo que era proibido fazer, representando um dia, 365 leis, 365 dias. Cada dia tinha uma proibição. E as 248 leis representando 248 ossos principais do corpo humano, dizendo que era obrigatório fazer 248 vezes ao ano. Nicodemos sabia de tudo, mas ao mesmo tempo não sabia de nada. Nicodemos estava carregado de um fardo que ele mesmo não podia carregar. Ele queria obrigar o povo e obrigava o povo a carregar um fardo que ele mesmo não conseguia. Ele obrigava o povo a levar animais para ser sacrificados no templo. Ele obrigava o povo a comprar animais no templo. Obrigava o povo a fazer troca de moedas no templo, na casa cambial. O povo levava suas moedas, a saber, a dracma de dracma, o denário e o estáter, para trocar por uma tetradracma síria, que era a moeda principal sagrada do sumo sacerdote, que somente com essa moeda poderia comprar os animais. Jesus vai dizer em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele acredite não se perca, mas tenha vida eterna. Jesus vai ser o cordeiro, o sacrifício substitutível por nós mesmos. Éramos nós que seríamos o nosso próprio sacrifício. O sacrifício de animais não seria mais útil ou necessário com Jesus, porque ele seria o animal absoluto, a própria imagem e semelhança de Deus, o próprio Filho de Deus, que encarnou e deu a sua vida em altura e profundidade. Porque Deus amou o mundo, ou seja, em extensão territorial, ou longevidade, ou extensão territorial, em altitude e longitude. Em longitude, Deus amou o mundo. Em altitude, de tal maneira. Ou seja, assim como alto é o céu, assim é a altura, a profundidade
da maneira que Deus amou a humanidade. Não precisa mais sacrifício de animais. Nesse encontro aqui, Jesus vai não somente iluminar o coração escurecido de Nicodemos, como também declarar que ele é o sacrifício substitutível por todos os animais e por toda a raça humana. Nicodemos vai ter um encontro com o próprio Deus encarnado em Jesus Cristo. Nicodemos não esperava que essa noite seria a noite mais marcante da história, onde Jesus citaria o texto áureo da Bíblia, o Evangelho em miniatura, que é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, ou seja, sem distinção de pessoas, são todos que nele acreditem, seja branco, negro, pobre, rico, sábio, leigo, chinês, francês, africano, todos os 5 continentes do mundo, todos seriam salvos por ele. A prostituta, o ladrão, o assassino, o genocida, o serial killer, todos os perigosos do mundo, ele amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele não deu um animal para ser sacrificado em lugar da humanidade. Ele fez o próprio sacrifício pela humanidade. Nicodemos vai chegar para Jesus nesse encontro elogiando, assumindo pluralmente, na terceira pessoa do plural, que eles sabiam que Jesus era mestre vindo de Deus, porque ninguém fazia estes sinais que Jesus fazia sem que Deus não fosse com ele. Provavelmente, Nicodemos viu Jesus com uma azorraga de cordéis, expulsando os cambiadores e derramando os dinheiros, espalhando os dinheiros das mesas no chão, no templo, e dizendo: não faço da casa do meu pai uma casa de comércio. Nicodemos viu a autoridade que Jesus entrou no templo e expulsou todos. Não arrancaram nenhum fio de cabelo de Jesus. Jesus sai dali ileso porque ele estava com autoridade. Nicodemos admite, não só por ele, mas como por todos os sacerdotes e escribas e fariseus, de que Jesus era vindo da parte de Deus, que ninguém fazia aquilo se Deus não fosse com ele. Só que Jesus, apesar de ter sido chamado de Rabi, reconhecido por Nicodemos, mesmo Jesus não tendo passado pela mesma escola que Nicodemos, ele reconhecia que Jesus era vindo do próprio Jeová. Os sinais que Jesus operava foi o suficiente para aderir, para ter uma adesão farisaica parcial de alguns fariseus para com Jesus Cristo. Embora essa adesão não fosse uma conversão, mas já era um meio caminho andado para o processo de libertação que Jesus estaria executando na vida de Nicodemos. Nicodemos vai aparecer em João capítulo 7, versículos 51, 52 e 53, defendendo Jesus após o sumo sacerdote ter pedido a cabeça de Jesus para ser preso. E Nicodemos diz: não nos diz a nossa lei que não devemos julgar um homem sem antes primeiro ouvi-lo? Nicodemos coloca a sua vida em risco, em público, porque ele acredita que Jesus não é qualquer um. Essa noite que Nicodemos tem um encontro com Jesus
vai ser marcante na vida de Nicodemos e vai torná-lo um discípulo. Aos poucos, Nicodemos passa a ser um discípulo em público. Em João capítulo 21, após a morte e ressurreição de Jesus, após a morte de Jesus, capítulo 20 de João, quem aparece lá para o embalsamamento de Jesus, com o óleo, com a mirra, é Nicodemos, junto com José de Arimateia, que era senador honrado. Este homem, Nicodemos, ele vai provar que nasceu de novo, mesmo não sendo uma transformação instantânea, visível, mas foi uma transformação interna, instantânea, invisível. Nicodemos começa a produzir frutos no reino de Deus. Posteriormente, após esse encontro fantástico que ele vai ter com Jesus de noite. Não foram os fariseus que foram até Jesus para esse encontro. Foi apenas um doutor da lei. Às vezes, Jesus está te chamando e você diz que só vai para a igreja se alguém te convidar, se for junto com alguém. Mas você pode ir sozinho. Você pode ir em busca de Jesus só. O negócio que Jesus tem é contigo. Não adianta você querer criar condições que te impeçam de ir até Jesus. Você pode ir sozinho. E é sozinho que Jesus vai falar com você. É entre você e Jesus, Jesus e você, cara a cara. Ele quer ter um encontro com você cara a cara. Uma conversa de olho no olho, de homem para homem. Porque Jesus também é o Filho do homem. E Jesus vai dizer a Nicodemos na cara: tudo fora do que Nicodemos havia dito. Porque Jesus conhece o coração de Nicodemos. E Jesus conhece o seu coração. Não precisa tentar galantear Jesus com elogios vazios. Ele sabe. Ele sabe que o que você fala é da boca para fora. Muitas das vezes. Ele sabe porque ele conhece o coração humano. No capítulo 2, versículo 23, após Jesus ter transformado água em vinho, diz que, estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome, mas o mesmo Jesus não se confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse de que do homem, porque ele sabia que o que havia no homem, a falsidade. Jesus sabia a falsidade de Nicodemos. Nicodemos veio ter com Jesus tentando fazer ibope com Jesus. Nicodemos queria ganhar afinidade com Jesus para poder lucrar na religião, fazer parcerias, ter participação nos lucros que os milagres de Jesus poderiam lhe gerarem. Mas Jesus não veio para a terra para ser milagreiro, para ser reconhecido como um milagreiro. Jesus veio para salvar a humanidade dos seus pecados. Jesus veio para libertar o cativo e oprimido das forças do diabo. Jesus veio para transformar o homem numa nova criação.
Alguém me perguntou essa semana se nós não somos a cobaias de Deus, que nos coloca aqui para nos fazer de testes. Se passarmos no teste, herdaremos a vida eterna. Várias perguntas aquele jovem me fez e uma delas fora essa. E mais uma foi que, se Deus sabia que haveria tragédia, porque Ele permitiu a serpente seduzir a Eva? E porque Ele deixou o fruto do conhecimento do bem e do mal acessível ao ser humano? Eu respondi para ele, porque Deus é amor. Se Deus privasse o homem das possibilidades que o homem tem de poder fazer diferente, de viver algo diferente, o homem logo ia dizer: por que tu me fizestes assim, sem possibilidade de escolha? O homem tem liberdade de querer se aventurar, e isso é prova do amor de Deus. Embora o homem tenha liberdade, mas não tenha o livre-arbítrio, pois o livre-arbítrio não o isenta das consequências. Se plantou abóbora, não pode colher coco. Se plantou tomate, não pode colher cebolas. Alguém diz que Deus deu livre-arbítrio ao homem. Não. O arbítrio pertence ao juiz. O apito final é dele. E ele estabeleceu leis para cumprirmos, mesmo diante do caos. Existe também a ordem. Deus nos chamou para ser povo seu, eleitos, escolhidos. Mas cabe a nós, querermos ou não, sermos seus filhos. Uma criança, quando nasce, ela não decide ser registrada por ninguém, mas o pai decide registrar. Nós, para sermos filhos de Deus, espiritualmente falando, precisamos decidir qual pai queremos ter. Todos são filhos de Deus, no sentido de criação, pois o diabo não cria ninguém. Todos são filhos criados. A Bíblia chama de criatura, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Essas criaturas também são filhos de Deus? São. Mas são filhos criados. Filhos criados é diferente de filhos transformados. Filhos regenerados. Filhos que decidiram chamar Jesus e Jeová de Deus Pai, que decidiram acreditar no que não precisa esforço para crer, pois Ele já é antes de tudo. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. João 4:24. Jesus vai dizer para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Essa expressão em grego koiné é genes enote. Genes de Gênesis. Genes enote, nascido do alto, nascido de Deus. Necessário vos é nascer de novo. Nascer do alto, genesenote. Segundo aos Coríntios 5:17. Aquele que está em Cristo, nova criação é. Quando somos gerados no ventre da nossa mãe, somos filhos de Deus. Mas não somos filhos de Deus, nova criação. Para sermos nova criação, é necessário nascermos de novo. Já nascemos uma vez, sim, como filho de Deus, ok? Mas será que temos Deus como nosso Pai? Deus é Pai de todos, nunca deixa de ser.
Mas as pessoas decidem, por livre e espontânea vontade, a seguir a Satanás, conforme João 8,44, que Jesus diz aos fariseus: vocês têm por pai ao diabo. Vocês são filhos do diabo, porque vocês escolheram ser filho dele. 1 João 3,8. Aquele que vive na prática do pecado, este é do diabo. Mas tem notícia boa, meu querido. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O nome do Senhor Jesus Cristo desfaz as obras do diabo. Nicodemos vai ouvir isso de Jesus, que ele é necessário nascer de novo, mas Nicodemos não entende. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Nicodemos reduz o argumento de Jesus ao absurdo. Em latim, reduct ad absurdum. Redução de um argumento ao absurdo. É uma estratégia antiga de desfazer do argumento de alguém. Quando chamaram Jesus de endemoniado, é porque não estavam suficientemente capazes de resistirem a Jesus pelo argumento. Então eles jogam o reduct ad absurdum, um argumento absurdo, para enfraquecer o argumento daquele indivíduo. Quiseram fazer isso com Jesus por várias vezes. Quando isso não funcionava, tentavam apedrejá-lo, ou prendê-lo, ou matá-lo. Jesus vai continuar dizendo, reduzindo também o argumento de Nicodemos ao absurdo, dizendo o seguinte: aquele que não nascer de novo, aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos, mesmo sendo doutor da lei, não vai entender o que Jesus está falando, porque Nicodemos estava na dimensão humana, na troposfera, na dimensão do visível, palpável. Mas Jesus estava na dimensão espiritual. O novo nascimento não implica em nascer de novo na barriga da mãe, voltar a ser criança novamente. Jesus está falando no reino espiritual. Nascer de novo significa zerar a conta, se arrepender dos seus pecados, zerar tudo e voltar de novo. Arrepender-se significa dar uma volta completa ao lugar de origem. Arrepender-se significa acertar o alvo. Arrependimento é uma virtude intrínseca, adquirida por meio da obra regeneradora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, sendo Ele mesmo o sacrifício principal, único, absoluto, que é capaz de zerar a conta do indivíduo, de todo e qualquer ser humano. Por mais pecador que ele seja, se ele se arrepende, o sangue de Jesus lhe purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 9. Nicodemos está tendo um encontro com o Todo-Poderoso. Jesus vai dizer: o vento assopra onde quer. Esse vento é o Espírito Santo. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, quando se nasce de novo, não existe mais traumas do passado.
Embora o acusador venha te acusar dizendo: você fez errado. Mas você não tem mais satisfação a dar a ninguém, porque você não sabe de onde foi que você veio. Se você veio com culpa ou com algum remorso do passado, porque teu passado já não existe mais. Você nasceu como uma criança que nasce e não tem culpabilidade alguma. Ela não tem pecado nenhum. E agora ele é guiado pelo Espírito, então ele não sabe para onde vai neste sentido. O que ele faz é a vontade do Espírito Santo. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não tem culpa no cartório, não tem dívidas a pagar, não tem o nome no SPC e Serasa do mundo espiritual, mas acabou. No tráfico do Rio de Janeiro, um traficante, quando quer sair do mundo do submundo das drogas, do tráfico, só tem 2 métodos. Ou ele paga toda a dívida e não fica com rexa com ninguém, e quando sai, ele larga as armas e sai de costas. Se ele der alguns passos e não tomar um tiro dos amigos, ele está a escape. A outra alternativa é: se ele se render ao nome do Senhor Jesus Cristo e provar que nasceu de novo, ele é liberado pelo tráfico. O nome do Senhor Jesus, ele tem poder até para arrancar alguém do tráfico de drogas. Seja ele o chefe ou os comandados. Somente o nome do Senhor Jesus. A polícia não tem esse poder. Os centros de ressocializações não têm essa autoridade. Mas o nome de Jesus, que é um nome sobre todo nome, faz o indivíduo nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito. Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Nascer da água. Para nascer da água precisa beber da água. Não pode rejeitar essa água. Só é possível nascer de novo através da água. João 7, 37, 38, Jesus grita bem forte no último dia da festa: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do teu ventre. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Nascer da água e do Espírito. Somente o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Espírito pode transformar Nicodemos aqui. Um doutor da lei, um homem sábio, porém desobediente. Um homem temente a Deus, porém desonesto consigo mesmo. Um homem cheio de leis, mas distante da graça. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se exalte. Amigo, o que vai levar aqui Nicodemos ao inferno não é as maldades que ele comete, mas sim achar que pode ser salvo por suas próprias obras. Quantos estão me ouvindo agora e acham que podem se salvar porque fazem alguma caridade, porque fazem boas obras, porque têm boas intenções, porque não têm maldade? Eu quero dizer nessa noite que o inferno também está cheio de boas pessoas. Onde eu posso afirmar isso? Em Lucas capítulo 16, versículo 19, 20 e 21.
O rico morreu e lá no Hades, no inferno, ele gritou dizendo: avisa meus irmãos, meus 5 irmãos, que se arrependam, a fim de que não venham para este lugar de tormento. Pai Abraão diz: eles têm a lei e os profetas, ouçam. E o rico diz: mas se eles vissem algum morto ressuscitar, sair do inferno e avisar como é ruim aqui, eles acreditariam. E aí o pai Abraão vai dizer: se eles não estão acreditando nos vivos, tampouco acreditaria que um dos mortos ressuscitasse. Quanta gente querendo ver sinais e prodígios, alegando que se vê, vai crer. Mentira. O que eles querem é show e espetáculos, para poderem negociar os milagres. Os fariseus, quando viram a ressurreição de Lázaro com 4 dias de morto, eles queriam matar a Lázaro e matar a Jesus. Milagres, muitas das vezes, ao invés de aproximar pessoas a Deus, fazem afastar aqueles que não querem nada com Deus. O que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não são os milagres, apesar dos milagres acontecerem por propósitos divinos. No momento que Jesus operava os sinais, era chamado de sinais porque apontava que ele era Deus. Hoje Jesus opera os milagres para atrair aqueles que já são salvos, que na verdade já querem crer, mas não passam a crer depois que ver o milagre, eles crêem antes de ver. E com isto Satanás tem se apropriado de muitos ministérios, fazendo muitos movimentos que não são de Jesus, levando as pessoas à depressão, à angústia e à morte espiritual. Porque ao invés de ser a manifestação do Espírito Santo, está sendo a manifestação de Satanás. O ladrão veio senão matar, roubar e destruir, iludir, encantar as pessoas, levar plateias, públicos que vão atrás de adivinhações, magias, e não vão atrás de nascerem de novo. Nascer de novo significa mudar a concepção acerca da vida após a morte. Nascer de novo significa aceitar que quando sairmos daqui, iremos para outra vida na eternidade com Deus. Nascermos de novo significa não termos outro Deus além de Jesus. João capítulo 17, versículo 3. Jesus orando na oração sacerdotal, ele vai dizer: e a vida eterna é esta, que conheçam a Deus como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vida eterna é um fenômeno sobrenatural que acontece no indivíduo a partir do momento que ele nasce de novo. Vida eterna não é depois que morre. Vida eterna começa a partir do novo nascimento. Eu já vivo em mim a vida eterna. Não vivo mais nas trevas. João 3,19 diz que a condenação é esta. É a antíntese da salvação que Jesus diz. E a vida eterna é esta. Olha os dois polos, os dois extremos. João 3,19, e a condenação é esta. João 17,3, e a vida eterna é esta. João 3,19, e a condenação é esta, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Qual é o motivo da condenação dos homens? É Jesus que condena? Não, ele diz: o Filho ninguém condena. A ninguém condena. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. A missão de Jesus é salvar e não condenar. Quem condena as pessoas não é Deus, são as próprias pessoas que se autocondenam, porque amam mais as
trevas do que a luz. Nicodemos amava mais as trevas. Por isso que ele foi ter com Jesus em meio às trevas. Ele poderia ter ido pelo dia, mas ele não queria declarar que o que ele fazia era certo. As dúvidas faziam com que Nicodemos procurasse ter com Jesus em secreto, no escondido, no escurinho. Nicodemos não se assumia. E você? Você ama mais as trevas? Fazer no escondido? No escurinho? Prefere fugir da luz? E qual é a vida eterna, irmão? Quem nasce de novo recebe vida eterna? João 17,3, e a vida eterna é esta, que conheçam a Deus como único Deus. Não precisa de São Pedro, São Jorge, Santa Maria. Não precisa de outro Deus, nem de outro Senhor, nem de outra Senhora. Porque está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Só há um mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo, homem. Se não for 2 Timóteo, é 1 a Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Atos 4, capítulo 12 diz: e nenhum outro nome há dado debaixo dos céus, pelo qual importa que sejamos salvos. Nicodemos está tendo o privilégio que nós não tivemos, está cara a cara com Jesus. Jesus reduz também o argumento de Nicodemos ao absurdo, quando Jesus diz: tu és mestre de Israel e não sabes isto? O que significa nascer de novo? Na verdade, vos digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Interessante que Jesus usa aqui na terceira pessoa do plural. Na verdade, dizemos. Olha, me fez lembrar aqui Gênesis capítulo 1, quando Deus diz assim: façamos o homem, no plural. Provavelmente aqui Jesus está se referindo ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, pois em João 10,30 Jesus disse: eu e o Pai somos um. Então ele está falando aqui, dizemos, no plural. Na terceira pessoa do plural, nós dizemos, ou seja, Jesus está dizendo, o Pai está falando, o Espírito Santo está contando o que sabemos e testificamos. Três verbos: dizemos, do verbo dizer; sabemos, do verbo saber; testificamos, do verbo testificar. O que vimos, do verbo ver. 4 verbos. E não aceitais o nosso testemunho. Nosso. Ali Nicodemos está recebendo a mensagem diretamente da Trindade. O texto não está dizendo isso, está em oculto. Para os sábios e os entendidos fica tudo oculto. Para Nicodemos está tudo oculto, mas para os pequeninos lhes é revelado. Jesus vai dizer: graças te dou, ó Pai, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelastes aos pequeninos. Nicodemos está recebendo ali a palavra. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, olha só o milagre aí, ó o mistério revelado aí na palavra. Como crereis se vos falar das coisas celestiais? Jesus está dizendo: eu estou falando em parábolas, usando a linguagem figurada que até uma criança entende. E você, sendo velho, não consegue entender isso? Sendo um mestre, um doutor da lei, não consegue entender? Que absurdo! Jesus reduz o argumento de Nicodemos ao absurdo. Ao invés de Nicodemos sair ganhando, quem sai ganhando, é claro, o Todo-Poderoso Jesus Cristo. Ninguém pode com Jesus. E Jesus vai revelar aqui, usando mais uma figura de linguagem
que ele utiliza se comparando à serpente que Moisés levantou no deserto. Ou seja, Jesus se fez maldição. A serpente era o animal mais amaldiçoado que tinha na face da terra. E na época que Moisés estava no deserto, o povo era picado por uma cobra venenosa, umas serpentes, víboras, que matava em menos de 24 horas o povo com veneno. E Deus, Jeová, manda fazer uma haste de bronze com a cobra de metal e manda que o povo olhasse. E qualquer que olhasse era curado da sua chaga mortal. Esta serpente está tipificando, apontando que Jesus seria também levantado como sacrifício e todos que olhassem para ele seriam salvos, transformados em novas criaturas, em novas pessoas. Jesus está te dando uma oportunidade nessa noite de ser transformado numa nova criação. Não importa o seu passado, o Espírito sopra onde quer. Ele não escolhe seu passado, ele não escolhe seu presente, ele sopra onde quer. Não importa se já matou, se já roubou, se já traiu, se já cometeu coisas horríveis. Não importa, ele sopra onde quer. Ele está soprando onde ele quer agora, está soprando na sua vida. Não tem ninguém que pode impedir, que possa impedir do Espírito Santo soprar na sua vida. Ele lavaço, decova lá, baixúria. O Espírito Santo está soprando. E aí você está ouvindo a voz do Espírito Santo. Chatarasidecato lavácia. O Espírito Santo está soprando no teu ouvido. Achadai. E ouves a sua voz. Você está ouvindo, não é a voz do pregador, é a voz do Espírito Santo. Lá sobre quem ele viarratas. Ele está indo no profundo e no oculto e está arrancando a maldição. Ele está arrancando o pecado e está transformando você em uma nova criação. Ixadalavaço derrubanai. Está transformando o ladrão em uma nova pessoa, está restituindo e restaurando e arrancando o vício, arrancando a droga, arrancando a maconha, a cocaína, LSD, Rupinol. Ele está tratando a pessoa que está tomando remédio controlado, o Xadalava, supre a fonte, né, Bia? Essa pessoa que quer se suicidar, Jesus está agora tomando a corda, dizendo: ei, mulher, ei, sou eu que tomo essa corda, você não vai se matar, eu estou restaurando o teu casamento, o seu ministério, estou preparando uma novidade para você. Você, pastor, que está desviado, ei, dizendo: nunca mais vou liderar, nunca mais vou estar na frente, e o Senhor manda te dizer: estou eu te restaurando, levantando, fazendo você nascer de novo, estou eu abrindo uma nova porta para você. O Espírito Santo sopra onde quer, ouves a sua voz, mas quem nasce de novo não sabes do seu passado, de onde vem. Ele não sabe o seu passado feio, negro, sujo. Ninguém vai poder te condenar, ninguém vai poder passar em rosto, porque o Senhor te levanta. Aí meu sobrecanto na base. Que possa impedir. O Espírito Santo está transformando a sua vida. Você que está aceitando Jesus Cristo como seu único Salvador da sua vida, levante a sua mão e diga: eu aceito Jesus como meu Salvador. Senhor, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. Você pode estar vivendo E transforma ela numa nova criação. Abençoa, meu Deus, as nossas vidas. Nos dá a noite de paz, de sábado maravilhoso. Muito obrigado, meu Deus, por mais um programa. Compromisso com a palavra de todas as sextas-feiras e sábados, a partir das 20 horas. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações inefáveis do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus,
não somente agora, mas para todos sempre. Todos dizem amém, graças a Deus.